Solaris, Stanislau Lem, capítulo 4. Sartórios. O corredor estava vazio. Primeiro seguia reto, depois virava à direita. Nunca tinha estado na estação, mas por 6 semanas, como parte do meu treinamento preparatório, morei em uma cópia exata dela, lá no instituto, na Terra. Eu sabia para onde me levavam as escadinhas com degraus de alumínio. As luzes da biblioteca estavam apagadas. Às cegas, encontrei o interruptor. Quando procurei no arquivo o primeiro volume do Anuário de Solarística e seu anexo, depois de ter apertado a tecla, a luzinha vermelha se acendeu. Confirmei no registro que esse livro estava com o Gibarian, e também o segundo, o tal pequeno apócrifo. Apaguei a luz e voltei para baixo. Eu tinha medo de entrar na cabine dele, apesar de não estar mais ouvindo aqueles passos. Ela poderia voltar lá. Por algum tempo permaneci em frente à porta, até que me enchi de coragem e me obriguei a entrar. O quarto iluminado estava vazio. Comecei a mexer nos livros que estavam no chão, ao lado da janela. Em certo momento, aproximei-me do armário e o fechei. Não consegui olhar para aquele lugar vazio entre os macacões. Não encontrei o anexo, próximo à janela. Estava colocando os livros metodicamente ao lado, volume após volume, quando ao examinar a última pilha de livros colocados entre a cama e o armário, encontrei o livro procurado. Eu tinha a esperança de encontrar alguma indicação dentro dele, e, realmente, no índice de nomes, havia um marcador de páginas. Circundado com lápis vermelho havia o nome que a mim não dizia nada. André Berton. Aparecia em 2 páginas diferentes. Dei uma olhada inicialmente no primeiro lugar apontado, e soube que Berton era o piloto reserva da nave Shanahan. O registro seguinte sobre ele se achava mais de 100 páginas à frente. Logo após a aterrissagem, a expedição agiu com extrema cautela. Mas, passados 16 dias, quando se constatou que o oceano plasmático não só não mostrava qualquer sinal de agressividade, como inclusive se afastava diante de cada objeto que se aproximasse de sua superfície e que, sempre que podia, evitava contato direto com os aparelhos ou pessoas, Shanahan e seu substituto, Timolis, suspenderam parte das restrições de precaução imposta, já que estas dificultavam e atrasavam excessivamente a execução do trabalho. A expedição foi então dividida em grupos pequenos, de 2 ou 3 pessoas, que executavam repetidos voos de centenas de milhas sobre o oceano. Os morteiros usados anteriormente como cobertura para proteger o terreno de trabalho foram deixados na base. Os primeiros 4 dias depois dessa mudança de método fluíram sem qualquer incidente, com exceção de danos ocasionais que ocorreram nos aparelhos de oxigênio das roupas espaciais, cujas válvulas de escape demonstravam ser visíveis à ação corrosiva da atmosfera tóxica. Por esse motivo, quase todos os dias elas precisavam ser trocadas por novas. No 5º dia, ou no 21º, contando a partir do momento da aterrissagem, 2 pesquisadores, Carucci e Fancher. O primeiro era radiologista, o segundo, físico. Executaram um voo exploratório sobre o oceano, num pequeno aeromóvel de 2 lugares. Não se tratava de um veículo voador, mas de um planador que se movia por meio de uma almofada de ar comprimido. Quando, depois de passadas 6 horas, ainda não havia retornado, Timolis, que estava no comando da base na ausência de Shanahan, deu o alarme e enviou todas as pessoas disponíveis na busca. Por uma coincidência fatal, a comunicação por rádio ficou interrompida naquele dia por quase 1 hora após a partida dos grupos de busca. O motivo tinha sido uma mancha enorme do sol vermelho que emitia fortes radiações corpusculares na camada externa da atmosfera. Estavam funcionando apenas os aparelhos de ondas ultracurtas, que possibilitavam a comunicação numa distância que não ultrapassava 20 e poucas milhas. E, para piorar tudo, antes do pôr do sol, a névoa se adensou e a busca precisou ser interrompida. Quando os grupos de resgate voltavam para a base, um deles descobriu o aeromóvel a uma distância
de não mais que 80 milhas da costa. O motor estava funcionando e o veículo sem avarias flutuava sobre as ondas. Na cabine transparente achava-se apenas um homem semiconsciente, Carucci. O aeromóvel foi levado para a base e Carucci recebeu cuidados médicos. Naquela mesma noite, ele recobrou a consciência. Sobre o destino de Fetner, ele não conseguia dizer nada. Lembrava somente que na hora em que decidiram regressar, ele começou a sentir falta de ar. A válvula expiratória de sua aparelhagem travou e a cada vez que inspirava gases tóxicos, entrava no interior da roupa espacial. Fetner, tentando ajudá-lo a consertar a aparelhagem, precisou soltar os cintos e se levantar. E essa era a última coisa da qual Carucci se lembrava. Segundo a avaliação dos especialistas, o que aconteceu depois foi, supostamente, o seguinte. Fetner, enquanto consertava o equipamento de Carucci, abriu a cobertura da cabine, provavelmente porque não conseguia se mover livremente sobre a cúpula baixa e pequena. Isso era aceitável, porque a cabine dos veículos não é hermética, sendo apenas uma proteção contra as intempéries e o vento. Durante essas manobras, o tanque de oxigênio de Fetner deve ter estragado, e ele, já perdendo os sentidos, foi subindo para sair pela abertura da cúpula na traseira do veículo e caiu no oceano. Essa é a história da primeira vítima do oceano. A busca do corpo, com uma roupa espacial, ele deveria boiar nas ondas. A busca do corpo. Com a roupa espacial, ele deveria boiar nas ondas. Não deu nenhum resultado. Ademais, também poderia ter ficado à deriva. Fazer o rastreamento minucioso de milhares de milhas quadradas num deserto de ondas quase constantemente coberto por aglomerados de névoa ultrapassava as possibilidades da expedição. Até o anoitecer, volto aos acontecimentos anteriores. Todos os veículos de resgate tinham retornado, com exceção de um grande helicóptero de carga, no qual voava Berton. Ele apareceu na base quase uma hora depois que a noite caiu, quando já temiam seriamente por ele. Encontrava-se em estado de choque nervoso. Escapuliu do helicóptero com suas próprias forças e disparou em fuga. Quando foi detido, gritava e chorava. Para um homem que tinha 16 anos de viagens cósmicas, às vezes, nas mais difíceis condições, aquilo era espantoso. Os médicos supuseram que Berton também tivesse sido intoxicado. Passados 2 dias, Berton, que já havia voltado quase completamente a um estado de aparente equilíbrio, não queria de modo algum deixar o interior do foguete principal da expedição, nem mesmo ir à janela, da qual se tinha uma vista do oceano. Declarou que queria fazer um relatório de seu voo. Ele insistiu, dizendo que era algo da mais alta importância. Aquele relatório, depois de ter sido examinado pelo conselho da expedição, foi considerado a criação doentia da mente intoxicada pelos gases da atmosfera e, sendo assim, anexado não ao histórico da expedição, mas ao histórico da doença de Berton. E assim o assunto foi encerrado. Era isso que se falava no anexo. Imaginei logo que o cerne da questão residia, é claro, no próprio relatório de Berton, naquilo que levou aquele piloto de longas distâncias a um colapso nervoso. Pela segunda vez pus-me a vasculhar os livros, mas não consegui encontrar o pequeno apócrifo. Eu estava cada vez mais cansado. Então adiei a procura para o dia seguinte e saí da cabine. Quando estava passando pelas escadas de alumínio, vi nos degraus retalhados de luz projetadas do alto. Quando estava passando pelas escadas de alumínio, vi nos degraus retalhados de luz projetados do alto. Então o Sartorius ainda continuava trabalhando àquela hora. Pensei que devesse ir vê-lo.
Lá em cima, estava um pouco mais quente. No corredor amplo e baixo, circundava uma brisa fraca. As tiras de papel adejavam furiosamente nas aberturas de ventilação. A porta do laboratório principal era feita com uma placa grossa de vidro áspero, embutida em uma moldura metálica. Do lado de dentro, o vidro estava todo velado com algo escuro. A luz chegava apenas através de uma janela estreita, abaixo do teto. Empurrei a barra. Como eu esperava, a porta não cedeu. Lá dentro estava tudo silencioso. De vez em quando dava para ouvir um chiu, como de uma chama de gás. Bati. Nenhuma resposta. Sartórios! Chamei. Doutor Sartórios! Sou eu, o Kelvin. Acabo de chegar. Preciso falar com o senhor. Por favor, abra a porta. Houve um chiado fraco, como se alguém pisasse sobre papel amassado, e novamente silêncio. Sou eu, o Kelvin. Com certeza o senhor já ouviu falar sobre mim. Cheguei da nave Prometeu algumas horas atrás. Eu chamava, aproximando a boca do lugar onde a moldura da porta se juntava com a armação de metal. Doutor Sartórios, aqui não tem mais ninguém, só eu. Abra a porta, por favor. Silêncio. Depois um chiado fraco. Escutei algumas batidas muito nítidas, como se alguém estivesse colocando instrumentos de metal em uma bandeja metálica, e subitamente fiquei petrificado. Dava para ouvir uma série de passos pequeninos, como o trotezinho de uma criança, os passinhos seguidos e rápidos de perninhas pequeninas. Talvez alguém estivesse fazendo uma imitação excepcional, com os dedos das mãos em uma caixa vazia de boa ressonância. Doutor Sartórios! Berrei. O senhor vai abrir ou não? Nenhuma resposta. Apenas aquele trotezinho infantil. E, ao mesmo tempo, alguns passos vigorosos, rápidos e pouco audíveis. Como se aquela pessoa estivesse andando na ponta dos pés. Mas se estava andando, é lógico que não poderia, ao mesmo tempo, imitar o andar da criança. Afinal, o que eu tenho a ver com isso? Pensei. E já não conseguia frear a raiva que me tomava. Gritei. Doutor Sartórios! Não viajei durante 16 meses para que suas farsas me detenham. Vou contar até 10. Depois arrebento a porta. Eu duvidava que fosse conseguir. O recuo de uma pistola de gás não é muito forte, mas eu estava decidido a cumprir minha ameaça, de um jeito ou de outro, mesmo que precisasse encontrar cargas explosivas, que na certa não faltariam no depósito. Disse a mim mesmo que eu não iria me submeter, isto é, eu não iria continuar jogando com as cartas marcadas pela loucura que aquela situação me empurrava nas mãos. Ouvia-se um ruído, como se estivesse lutando, ou como se alguma coisa estivesse sendo empurrada. A cortina interna se afastou, talvez de meio metro. Uma sombra esguia apareceu na placa da porta opaca, como se estivesse coberta por uma geada, e uma voz em falsete levemente rouca falou. Vou abrir. Mas o senhor precisa me prometer que não vai entrar aqui. Então para que o senhor vai abrir? Gritei. Eu vou até aí. Está bem, eu prometo. Ouvi o barulho leve da chave girando na fechadura. Depois, a silhueta escura que encobria metade da porta cuidadosamente pendurou a cortina de volta. Lá dentro, algumas das operações intrincadas tinham curso. Houve um rangido, como se uma mesa de madeira estivesse sendo empurrada. Por fim, a placa clara se entreabriu, o suficiente para que Sartórios deslizasse para o corredor. Estava diante de mim, encobrindo a porta com seu corpo. Era extremamente alto, magro, e sobre a malha creme seu corpo parecia ser formado só por ossos. Tinha o pescoço enrolado em um lenço preto. No ombro trazia pendurado um jaleco de laboratório dobrado ao meio, e o queixo um jaleco de laboratório dobrado ao meio e queimado por reagentes. Mantinha a cabeça demasiado estreita, voltada para o lado,
Metade do rosto estava de tal forma coberta por óculos escuros arqueados que não conseguia ver seus olhos. Tinha a mandíbula inferior longa, os lábios azulados e enormes, como se estivessem congelados. As orelhas também estavam azuladas. Não havia feito a barba. No punho, luvas de borracha vermelha anti-radiação estavam penduradas por laços. Ficamos assim por um momento nos olhando com indisfarçável hostilidade. Os tufos de seu cabelo parecia que ele mesmo tinha arrepiado os fios com uma máquina. Eram cor de chumbo, e a barba toda branca. A testa estava bronzeada, como a de Snout, mas o bronzeado terminava mais ou menos em sua metade, com uma linha horizontal. Via-se que, exposto ao sol, ele costumava usar algum barrete. Diga, manifestou-se finalmente. Parecia-me que não esperava tanto pelo que eu ia lhe dizer, quanto escutava atentamente o espaço atrás de si, ainda aderrido com as costas à placa de vidro. Por um momento não sabia como iria falar com ele, sem dizer alguma bobagem. Eu me chamo Kelvin. O senhor já deve ter ouvido falar de mim, comecei. Eu era, colega de trabalho do Gibarian. Seu rosto magro, cheio de linhas verticais. Dom Quixote deveria ser assim. Não tinha expressão. A superfície escura e arqueada dos óculos direcionados para mim dificultavam a minha fala no mais alto grau. Fui informado de que o Gibarian morreu. Calei. Sim, estou ouvindo. Parecia impaciente. Ele se suicidou? Quem achou o corpo, o senhor ou o Snout? Por que o senhor vem fazer essas perguntas para mim? O Dr. Snout já não lhe falou? Eu queria escutar o que o senhor tem a dizer sobre o assunto. O senhor é um psicólogo, Dr. Kelvin? Sou. Por quê? Um cientista? Sim, sou. Mas o que isso tem a ver com... Pensei que o senhor era um detetive criminal ou um policial. Agora são 14h40 e o senhor, em vez de se esforçar para ficar a par do trabalho realizado na estação, o que seria afinal compreensível apesar da sua brutal tentativa de invasão do laboratório, fica me interrogando como se eu fosse um suspeito. Controlei-me com esforço, o que fez com que o suor brotasse em minha testa. O senhor é suspeito, Sartorius, eu disse com uma voz estrangulada. Queria dar uma surra nele a todo custo. Por isso, acrescentei com raiva. E o senhor sabe muito bem disso. Se não voltar atrás e me pedir desculpas, farei uma queixa contra o senhor no relatório radiofônico, Kelvin. Por que motivo eu teria que me desculpar? Porque em vez de me receber, em vez de informar-me honestamente sobre o que está acontecendo aqui, o senhor se tranca e se entrincheira no laboratório. O senhor perdeu completamente o juízo. Quem é o senhor, na verdade? Um cientista ou um covarde miserável, hein? Não vai me responder? Eu mesmo não sei o que gritava, mas ele nem piscou. Por sua pele pálida e cheia de poros, pingavam grandes gotas de suor. De repente me dei conta. Ele nem sequer me ouviu. Tinha uma das mãos escondida nas costas e com toda a força mantinha fechada a porta que estremecia ligeiramente, como se alguém estivesse empurrando do lado de dentro. Agora, saia! Gemeu com uma voz estranha e aguda. Por favor, pelo amor de Deus, saia daqui e vá para baixo. Eu vou depois, faço tudo o que o senhor quiser, mas vá, por favor. Havia tanto sofrimento em sua voz que eu, completamente atônito, estendi a mão sem pensar, querendo ajudá-lo a segurar a porta, porque era evidente que ele lutava para fazer isso. Mas ele soltou um grito horrível, como se estivesse sendo ameaçado por uma faca. Então eu comecei a me afastar de costas e ele ainda continuava a gritar em falsete. Vá, vá! Já volto, não, não! Ele entreabriu a porta e se jogou lá para dentro. Pareceu-me que na altura de seu peito piscava algo dourado, como se fosse um disco brilhante. Agora vinha do laboratório um rumor surdo,
A cortina voou para o lado. Uma sombra grande e alta cruzou a tela de vidro. A cortina voltou para o lugar e já não era possível ver mais nada. O que estava acontecendo lá dentro? Passos batucavam no chão. Uma perseguição louca irrompeu com um baquete estridente de vidro e ouvi o ataque de risos de uma criança. Minhas pernas tremiam. Eu olhava para todos os lados. Depois fez-se silêncio. Sentei-me no parapeito, baixo de plástico de uma janela. Fiquei sentado talvez uns 15 minutos. Não sei se esperando que algo acontecesse ou simplesmente porque, por ter sido levado aos extremos, não conseguia nem mesmo me levantar. Minha cabeça estava explodindo. Em algum lugar lá em cima, escutei um rangido prolongado, e na mesma hora o ambiente se iluminou. Do local onde estava, eu avistava apenas parte do corredor circular que rodeava o laboratório. Ele ficava no ponto mais alto da estação, bem abaixo do disco da cúpula exterior, e por isso as paredes de fora eram côncavas e inclinadas, com janelas instaladas a alguns metros umas das outras, com abocanhaduras medievais. Os vidros basculantes, escurecidos exteriormente, se levantaram. O dia azul-celeste chegava ao fim. O brilho ofuscante se alastrava através da grossa vidraça. Cada ripa niquelada, cada maçaneta flamejava como um pequeno sol. A porta para o laboratório, a grande placa de vidro áspero, resplandecia como a boca de uma lareira. Olhei para as minhas mãos postas sobre os joelhos, e elas pareciam acinzentadas naquela luz fantasmagórica. Na mão direita eu segurava a pistola de gás. Não tinha ideia de quando ou como eu a havia tirado do coldre. Enfiei-a aí novamente. Eu já sabia que nenhum morteiro atômico poderia me ajudar. O que eu poderia fazer com uma pistola daquelas? Derrubar a porta? Invadir o laboratório? Levantei-me. O disco que afundava no oceano, semelhante a uma explosão de hidrogênio, enviou em minha direção um feixe de raios horizontais quase tangíveis. Quando atingiam a minha face, eu já estava descendo pelos degraus, senti como se me aplicassem um sinete quente. Ao meio caminho da escada mudei de ideia e voltei para cima. Dei a volta no laboratório. Como disse, o corredor o rodeava. Depois de andar uns 100 passos, encontrei-me do outro lado, de frente a uma idêntica porta de vidro. Não tentei abri-la, pois sabia que estava trancada. Procurei por alguma janelinha na parede de plástico, mesmo que fosse uma fresta. A ideia de espionar os Sartórios não me parecia tão vil. Eu queria pôr um fim às especulações e saber a verdade, embora não imaginasse como eu poderia compreendê-la. Ocorreu-me que a luz que iluminava as salas dos laboratórios vinha das janelas do teto, ou seja, elas estavam instaladas na cúpula exterior e, se eu fosse lá fora, talvez pudesse olhar para dentro através delas. Para fazer isso, precisaria ir até lá embaixo, pegar uma roupa espacial e o tanque de oxigênio. Fiquei parado na escada, pensando se isso valeria a pena. Era bem provável que o vidro das janelas de cima fosse opaco, mas não tinha outra opção. Desci até o nível do meio. Tinha que passar pela sala de rádio. A porta estava escancarada. Ele se encontrava sentado na poltrona, do mesmo modo como eu o havia deixado. Dormia. Com o barulho dos meus passos, estremeceu e abriu os olhos. Olá, Kelvin, falou com a voz rouca. Eu fiquei calado. E então? Descobriu alguma coisa? Descobri, repliquei lentamente. Ele não está sozinho. Ele torceu os lábios. Ora, veja, isso já é alguma coisa. Você quer dizer que ele tem hóspedes? Não entendo por que vocês não querem me dizer o que está acontecendo. Soltei de um modo casual. Afinal, se vou ficar aqui, mais cedo ou mais tarde vou ficar sabendo.
Então por que o segredo? Você vai entender quando receber seus próprios hóspedes, disse. Pareceu-me que ele estava à espera de algo e que não queria ficar conversando. Aonde você vai? Perguntou abruptamente assim que me virei. Não respondi. O saguão do aeroporto estava do mesmo modo como eu o havia deixado. Minha cápsula chamuscada permanecia completamente aberta em cima da elevação. Aproximei-me dos cabides com as roupas espaciais, mas de repente perdi o interesse naquela excursão para a cúpula externa. Dei a volta e desci até os depósitos pela escadinha em forma de caracol. O corredor estreito estava cheio de garrafões e caixas empilhadas. As paredes nuas eram feitas de um metal que, à luz, brilhava em tom arroxeado. Mais alguns passos e apareceram sobre a abobada os fios cobertos de cristais de gelo branco do equipamento de refrigeração. Eu os segui. Eles passavam por dentro de uma manga introduzida em um grosso flange de plástico e desapareciam dentro de um aposento hermeticamente fechado. Quando abri a porta pesada e grossa, de 2 palmos de largura, com bordos de borracha, fui envolvido por um frio gelado que me penetrou os ossos. Estremeci. Do emaranhado de bobinas nevadas pendiam carabinas, ali também cobertas por uma camadinha de neve. Havia caixas, cápsulas e prateleiras ao longo das paredes repletas de latas e, embrulhados em plástico transparente, torrões amarelados de alguma gordura. No fundo, o teto cilíndrico se rebaixava. Lá estava pendurada uma cortina espessa que faiscava pelas agulhinhas de gelo. Eu a puxei para o lado. No estrado de alumínio gradeado repousava uma forma grande e alongada, coberta com um tecido cinza. Levantei a borda do pano e vi o rosto congelado do Gibária. Os cabelos pretos, com a faixa branca acima da testa, estavam alisados e aderiscos ao crânio. A laringe projetava-se para cima, angulando o pescoço. Seus olhos ressequidos olhavam verticalmente para o arco do teto. No canto da pálpebra formou-se uma turva gota de gelo. O frio me transpassava de tal maneira que só com muito esforço conseguia evitar que os dentes batessem. Sem largar a mortalha, toquei sua face com a outra mão. Foi como se tocasse uma árvore congelada. A barba deixava a pele áspera e a perfurava em pontos negros. Uma expressão de imensa e desdenhosa paciência tinha ficado congelada na forma dos lábios. Soltando a barra do tecido, percebi que, do outro lado do corpo, deslizava por baixo das dobras do pano umas formas negras arredondadas, semelhantes a grãos de feijão, ordenados dos menores para os maiores. De súbito fiquei petrificado. Aqueles eram os dedos nus dos pés vistos do lado da sola. As almofadinhas ovais dos dedos estufavam-se um pouco e, sobre a borda amarrotada da mortalha, estava deitada, toda esparramada, a mulher negra. Descansava de bruços, como se estivesse submersa em um sono profundo. Aos pouquinhos fui puxando o grosso tecido. A cabeça, coberta pelos cabelos aglomerados em tufos arroxeados, repousava na dobra do braço, igualmente negro e maciço. As curvaturas da coluna esticavam a reluzente pele das costas. Nenhum movimento animava o imenso corpanzil. Mais uma vez olhei para as solas descalças de seus pés, e algo estranho me abalou. Não eram pés achatados por nenhum peso excessivo que precisassem suster, nem estavam calejados por ela andar descalça. Estavam cobertos por uma pele tão fina quanto a das costas ou das mãos. Testei aquela impressão tocando-a.
Foi. Testei aquela impressão tocando-a, o que foi de longe muito mais difícil para mim do que tocar o corpo morto de Gibário. Aconteceu então uma coisa incrível. Aquele corpo, submetido a uma temperatura de -20, se avivou e se mexeu. Puxou o pé como um cão adormecido, quando alguém segura sua pata. Ela vai congelar se continuar aqui, pensei, mas seu corpo estava quieto e não muito frio. Eu ainda senti o suave toque, se espalhando como um sopro na ponta dos meus dedos. Afastei-me para trás da cortina, deixei-a cair e voltei para o corredor. Parecia-me que ali o calor era inacreditável. As escadas me levavam para bem perto do saguão do aeroporto. Sentei num paraquedas anular enrolado e pus a cabeça entre as mãos. Parecia que tinha levado uma surra. Não sabia o que estava acontecendo comigo. Sentia-me arrasado. Meus pensamentos rondavam um precipício ameaçador. Sentia-me arrasado. Meus pensamentos rondavam um precipício, ameaçando despencar. A perda momentânea da consciência, ou seu total aniquilamento, parecia-me uma graça inefável e intangível. Não tinha por que ir ao encontro do Snout ou dos Sartórios. Não imaginava que alguém pudesse de fato compreender o que eu havia presenciado até agora. Aquilo que eu tinha visto e tocado com minhas próprias mãos. A única salvação, fuga, explicação, seria o diagnóstico de paranoia. É isso. Devo ter enlouquecido. Isso aconteceu logo depois de aterrissar. Foi o oceano que sugestionou o meu cérebro. Passei por seguidas alucinações e, se é assim, não é necessário desperdiçar as forças em tentativas vãs de elucidação de enigmas que não existem na realidade. Preciso procurar ajuda médica, chamar a sala de rádio da Prometheus ou alguma outra nave, mandar um SOS. Então, algo que eu provavelmente não esperava aconteceu. O pensamento de que eu tinha enlouquecido me acalmou. Eu entendia muito bem as palavras do Snout. Suponho que exista mesmo um Snout, e que eu, algum dia, tenha conversado com ele, pois afinal as alucinações podem ter começado bem antes. Talvez quando eu ainda estava a bordo da nave Prometeu. E se eu tivesse sido subitamente acometido por um ataque de doença mental e tudo o que experienciei era a alucinação de uma irritação cerebral? Por outro lado, se eu estivesse doente, eu poderia me recuperar. E isso me dava pelo menos a esperança de salvação, coisa que eu não podia de modo algum perceber nos pesadelos confusos de umas poucas horas de experiência solarística. Antes de qualquer coisa, era preciso conduzir em mim mesmo algum experimento concebido logicamente. Experimento Crucis, provando se na verdade eu tinha enlouquecido. Estava sendo vítima de alucinações de minha própria imaginação, ou se, apesar de suas características absurdas e improváveis, minhas vivências eram reais. Pensei isso, examinando a escora de metal que sustentava a estrutura de suporte do aeroporto. Ela se salientava da parede, barreada por placas convexas e um mastro de aço pintado de um verde pálido. Em certos lugares, na altura de alguns metros, o verniz tinha descascado. Certamente foram os transportadores de foguetes que o arrancaram ao passar por ali. Toquei o aço, aqueci-o um pouco com a palma da mão. Dei batidinhas na borda laminada da placa de proteção. Será que a alucinação pode alcançar tal grau de realidade? Pode sim, respondi a mim mesmo. Afinal, essa era a minha área e eu era especialista naquilo. Mas seria possível a concepção de tal experimento-chave? A princípio, parecia-me que não, pois o meu cérebro doente, caso estivesse de fato doente, iria produzir todas as ilusões que eu lhe pedisse. Afinal de contas, não só na doença, mas até no mais normal dos sonhos, podemos conversar com pessoas que não conhecemos quando estamos acordados, fazer perguntas a essas figuras oníricas e escutar suas respostas. Além disso, embora essas pessoas sejam na realidade frutos de nossa própria psique, partes pseudo-independentes dela, por assim dizer, temporariamente separadas,
Não sabemos que palavras vão sair de seus lábios até que naquele sonho falem conosco. Mas, contudo, elas são de fato palavras preparadas por aquela parte destacada da nossa própria mente e, portanto, já deveríamos ter conhecimento delas naquele momento em que nós mesmos as concebemos para colocá-las na boca de uma personagem fictícia. Portanto, não importa o que eu tenha planejado e materializado, sempre posso dizer a mim mesmo que agi exatamente como ajo no sonho. De modo algum, Snout ou Sartorius precisariam existir na realidade, e fazer a eles quaisquer pergunta seria inútil. Pensei que poderia tomar algum medicamento, alguma droga potente, como o peiote ou outro preparado que provocasse alucinações e delírios coloridos. A vivência de tais fenômenos provaria que o que eu havia ingerido realmente existia e era, em parte, a realidade material que me rodeava. Mas isso também, continuei o raciocínio, não seria um experimento-chave desejável, porque eu sabia de que forma a droga, que é claro eu mesmo precisaria escolher, deveria agir. E desse modo, tanto a ingestão daquele medicamento como os efeitos causados por ele também poderiam vir a ser criações da minha imaginação. Eu tinha a impressão de que não conseguiria quebrar o círculo fechado da loucura. Não se pode, obviamente, pensar de modo diferente do cérebro. Não se pode estar fora de si mesmo para poder confirmar a normalidade do processo que ocorre no corpo. Não se pode estar fora de si mesmo para poder confirmar a normalidade dos processos que ocorrem no corpo. Quando subitamente me ocorreu um pensamento igualmente simples e pertinente. Pulei da pilha de paraquedas enrolados e corri diretamente para a sala de rádio. Estava vazia. Dei uma olhada por acaso no relógio elétrico da parede. Eram quase 4 horas da manhã. Eram quase 4 horas da manhã da, assim estabelecida, noite da estação, ou seja, a aurora vermelha espraiava lá fora. Liguei rapidamente o rádio de comunicação a longa distância e, enquanto esperava até que as lâmpadas se aquecessem, mais de uma vez, revi mentalmente as etapas posteriores da experiência. Eu não lembrava qual era o sinal de chamada da estação automática próxima ao satélite. Eu não lembrava qual era o sinal de chamada da estação automática próxima ao sateloide solarístico, mas eu o achei no quadro pendurado acima do console principal. Mandei uma mensagem em alfabeto Morse e depois de 8 segundos veio a resposta. O sateloide, ou melhor, seu cérebro eletrônico, reportou-se num sinal ritmicamente repetido. Então eu exigi que ele me dissesse quais são os meridianos do hemisfério estelar da galáxia que ele cruza, a intervalos de 22 segundos na órbita de Solaris. E isso com exatidão de 5 casas decimais. Depois sentei e esperei pela resposta. Ela chegou após 10 minutos. Puxei a fita de papel com o resultado impresso e o guardei na gaveta, cuidando para não espiá-lo. Trouxe da biblioteca um grande mapa celeste, uma tabela de logaritmos, um almanaque do movimento diurno do satélite e alguns livros auxiliares. Depois disso, comecei a procurar a resposta para aquela mesma pergunta. Levei quase 1 hora na resolução das equações. Não me lembro quando foi a última vez que fiquei tão cansado de fazer cálculos. Talvez ainda durante os estudos na faculdade, num exame de astronomia prática. Executei os cálculos na grande calculadora da estação. Meu raciocínio era o seguinte. A partir do mapa celeste, eu deveria conseguir números não exatamente compatíveis com os dados fornecidos pelo sateloide. Não exatamente, pois o sateloide está submetido a perturbações muito complexas, tanto sob a influência da ação das forças gravitacionais de Solaris, como por seus 2 sóis que se cruzam e ainda por mudanças locais na gravidade causadas pelo oceano. Quando eu tivesse as 2 séries de números, a fornecida pelo sateloide e a calculada teoricamente com base no mapa celeste, introduziria as correções em meus cálculos.
Então, os dois grupos de resultado deveriam coincidir até a quarta casa decimal. Os desvios permaneceriam apenas na quinta casa decimal, como resultantes da atividade imprevisível do oceano. Mesmo que os números fornecidos pelo sateloide não fossem reais, mas apenas um produto do meu cérebro insano, eles não poderiam coincidir com a segunda série de números dados. O meu cérebro bem poderia estar doente, mas não seria capaz, em circunstância alguma, de chegar ao resultado apresentado pela grande calculadora da estação, já que isso exigiria um trabalho de muitos meses. Então, se os números fossem concordantes, significaria que a grande calculadora da estação existia de verdade e que eu a havia realmente utilizado, ou seja, não estava sob efeito de alucinação. Minhas mãos tremiam quando retirei da gaveta a fita telegráfica de papel e a estendi ao lado da outra, mais larga, que vinha da calculadora. As duas séries numéricas coincidiam, como eu tinha previsto, até a quarta casa decimal. Os desvios ocorriam apenas na quinta casa. Guardei todos os papéis na gaveta. Então, a calculadora existia, independente de mim. Isso acarretava a realidade da existência da estação e de tudo o que havia dentro dela. Eu já estava fechando a gaveta quando percebi que ela estava cheia de arquivos de papéis cobertos por cálculos apressados. Puxei-os. Uma simples olhada me indicou que alguém já tinha realizado um experimento semelhante ao meu, com a diferença de que, em vez de dados visando o hemisfério estelar, exigiu do sateloide as medições do albedo de Solaris a intervalos de 40 segundos. Eu não estava ficando louco. O último raiozinho de esperança se desvaneceu. Desliguei o transmissor, bebi o resto do caldo de carne da garrafa térmica e fui dormir.